Olá a todos, professor Luiz Cláudio. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente continuar falando sobre a questão agrária no Brasil. Um assunto que eu gostaria de tratar hoje é a questão da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde aqui para o campo brasileiro, né? Ela acabou acentuando as desigualdades no campo brasileiro, tá? E ela foi importante por quê? O que foi essa Revolução Verde? Ela foi a chamada Revolução Industrial do campo, tá bom? No contexto da Segunda Guerra Mundial, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente estabelece a Guerra Fria, a gente tem muitos países aí que as populações tinham uma pressão muito grande em relação ao crescimento, né, as populações começaram a crescer muito, e a demanda por alimentos também acabou crescendo bastante. Então, criaram-se, né, tecnologias para que o campo pudesse produzir mais. A gente sempre tem que pensar que o campo é muito dependente das condições climatológicas, né? Ou seja, as situações do clima acabam influenciando muito a produtividade do campo. Então, essas tecnologias da Revolução Verde, elas vêm para tentar minimizar esses impactos que a natureza pudesse causar nas produções agrícolas e até da pecuária também. Então, o que acontece? Revolução Verde, o que foi? Foi a chegada de tecnologias para aumentar a produção no campo. Ocorreu primeiro nos países desenvolvidos, lógico, né? E depois essas tecnologias acabaram chegando aos países subdesenvolvidos como o Brasil. Aqui no contexto do Brasil, a gente tem entre o final da década de 60 e 70, a gente tem o estabelecimento dessa questão da Revolução Verde, tá? O período do chamado milagre econômico, né, que o bolo ia crescer e depois ia dividir para todo mundo. É importante que a gente tenha noção que foi nesse contexto aí que surge a nossa Revolução Verde, que ela tem algumas características que ela acabam gerando mais desigualdade no campo, tá? Ela gerou um êxodo rural muito grande, por quê? Chegada de maquinário no campo gerou desemprego nesse campo, tá bom? Então, quem trabalhava na atividade agrícola, na atividade pecuária, acabou tendo que migrar para as cidades. Então, a gente tem nosso início de processo de urbanização. Tem um vídeo no canal que explica aí nosso processo de urbanização. Essa é a primeira situação do maquinário, gerou desemprego. Uma outra questão foi que quem pôde investir nesse maquinário? Os pequenos e médios agricultores, eles não tinham reservas para poder investir nesse tipo de tecnologia. Então quem investiu foram os grandes produtores. E esses grandes produtores, eles visavam o mercado externo. Eu vou produzir para poder vender para fora, porque eles vão me pagar mais. Eu não vou produzir alimentos, porque para produzir alimentos, geralmente eu faço uma policultura, ou seja, planto vários itens para poder vender no mercado interno. Não, eu vou fazer uma monocultura que eu vendo para o mercado externo um item só, um tipo de semente, um tipo de veneno, um tipo de máquina, um tipo de irrigação, um tipo de solo, um tipo de fertilizante. Ou seja, eu vou economizar em alguns aspectos para poder ganhar mais vendendo para o mercado externo. Então essas tecnologias elas chegaram no campo para os grandes produtores. Os pequenos e médios produtores que tentaram se adaptar a isso acabaram ficando muito endividados e acabaram tendo que vender suas terras para os grandes produtores. A concentração de terra então acabou aumentando. Isso acabou gerando um grande processo migratório, um grande êxodo rural, que foi essa saída do campo em direção às cidades. Isso intensificou, né, o nosso processo urbano aqui no Brasil, década de 70, né, que a gente tem essa questão mais forte. A gente tem que pensar que essa Revolução Verde ela não é somente ruim, né? Ela aumenta sim a produtividade do campo. Só que esse aumento de produtividade do campo, ela tem alguns poréns, né? Questão de esgotamento dos solos, muito uso de recurso hídrico, tá? Compactação dos solos, porque as máquinas vão passando e aquele solo vai ficando cada vez mais compactado, tá? Retirada dos nutrientes do solo. Aí eu uso fertilizante artificial, mas esse fertilizante artificial não consegue recuperar todas as características do solo. Sempre pense que o solo depende, né, não só das características químicas, mas também das características biológicas, da característica física, ou seja, aquele fertilizante artificial ele não consegue recuperar tudo isso. Questão do uso de agrotóxico, muito intensificado, ou seja, os produtos acabam tendo uma carga maior de agrotóxicos e isso acaba gerando grandes fenômenos, né? A gente vê aquelas frutas muito bonitas, aqueles legumes enormes, tudo isso é relacionado ao uso de agrotóxicos para controlar as pragas e também em relação aos chamados transgênicos. As sementes transgênicas são sementes modificadas em laboratórios, tá, para ficarem mais resistentes, e isso acaba gerando grandes diferenças, né? Eu que uso semente transgênica, que uso agrotóxico, acabo tendo um tipo de produtividade, e o cara que não usa acaba sofrendo com vários danos, porque as pragas que estão na minha fazenda, elas não vão ser atacadas, elas vão para quem não usa esse tipo de tecnologia. Então todo esse aparato tecnológico acabou aumentando a produtividade sim do campo. Isso é um aspecto bom. Só que esse aumento de produtividade não refletiu na chegada de mais alimentos aos mercados. Ou seja, chega mais alimento ao mercado, o preço vai diminuir. Não ocorreu isso.
quem produzia esses itens para o nosso mercado interno, arroz, feijão, trigo, para poder fazer macarrão, que é a nossa base alimentar, não são os grandes produtores. Esses caras vendem para o mercado externo, produzem café, produzem soja, cana-de-açúcar para vender. Eu não quero produzir para o mercado interno, vai me pagar menos, tá? Vou ter mais dificuldade, vou ter que investir mais, então eu faço para o mercado externo. Então a Revolução Verde acabou gerando uma divisão internacional do trabalho dentro do campo. As pequenas e médias propriedades produzem para o mercado interno. O grande produtor, o latifundiário, produz para o mercado externo. Ele está pensando no lucro exclusivamente dele, ele não está pensando em questão de segurança alimentar de ninguém. Tá? Isso acaba gerando uma grande discrepância dentro do campo. A terra acabou ficando até mais concentrada do que já estava. Já gravei um vídeo falando sobre essa questão da concentração de terras e essa Revolução Verde acabou gerando mais concentração ainda. Uma outra questão importante é que junto com essa Revolução Verde, a gente tem o surgimento do chamado movimento orgânico, né, de produção orgânica. Por quê? É muito alimento com agrotóxico, tá? Então eu tenho que criar um meio de produzir algo que não tenha tanto agrotóxico. Aí surgem as produções orgânicas, que elas estão visando mais a questão da qualidade do alimento em si do que o lucro, né? Essa questão do lucro é muito mais forte em relação ao chamado agronegócio, tá? O agronegócio é que se adapta em relação a essa Revolução Verde com mais força, tá bom? Então, sempre que falar de Revolução Verde, tecnologias que chegarão ao campo, maquinário, sementes, fertilizantes, agrotóxico, sistemas de irrigação, tá bom? Preparo do solo diferente, manejo de solo diferente, sempre voltando para o mercado externo, tá bom? Essas tecnologias acentuaram as diferenças no campo e isso acabou gerando grandes problemas para quem trabalha no campo, né? Gerando grande desemprego também, tá? E isso acabou tendo influência no nosso processo urbano, tá bom? Vou gravar outros vídeos aqui para a gente poder falar de formas de preservação do solo, essa produção orgânica, tá bom? Os fatores que influenciam a produção no campo, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos aí, fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.